Initial D realmente foi um anime que impactou a minha vida. Pra quem não sabe, o ADM aqui do canal, no caso eu, por trás dos microfones é um grande amante de carros. Mas isso não é uma paixão desde criança, foi algo que eu comecei a gostar só depois que eu tive o meu primeiro carro. Eu nem ligava muito pra isso quando eu era pequeno. E eu assisti Initial D exatamente nessa época, e ele me fez adorar essa cultura automotiva, principalmente dos carros japoneses. Tudo isso porque ele faz com excelência o trabalho de criar uma história sobre carros que tem ali romance, ação, mas que é completamente fiel à parte técnica dos carros, levando em consideração seus motores, potências, peso, suspensão, tudo isso entra muito dentro da trama. E aí você começa a conhecer mais sobre carro, ao mesmo tempo que você se diverte com todo o drama, romance que também é muito forte. E eu entendo que ele não é um anime muito popular, mas eu decidi trazer a história aqui pro canal, pois eu tenho esse carinho por ele. Então esse vídeo vai ser o resumo da primeira temporada, ou First Stage como é chamado. E aí, se caso vocês gostarem, eu posso fazer a história completa, que aí tem muita coisa. Mas enfim, com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Takumi Fujihara é um garoto que trabalha em um posto de gasolina junto com seu amigo Itsuki. E este é apaixonado por corridas de rua e fica o tempo todo falando sobre carro e principalmente um carro que ele quer comprar, que é um Toyota AE86, conhecido lá no Japão como Hachiroku. Esse que viria a se tornar uma lenda no mundo do drift, porque apesar de ele não ser um carro tão potente assim, ele é muito leve e fácil de modificar e tem uma dinâmica perfeita para ficar derrapando. E essas corridas de rua no Japão nos anos 90 foi uma cultura muito forte, era uma febre que perdura até hoje, na verdade. Só que a contradição aqui é que o Takumi não tem interesse nenhum por esse assunto. Ele realmente parece alguém completamente leigo que não sabe nada. O Itsuki então continua insistindo para eles comprarem o Hachiroku juntos, inclusive. E quando o Itekani, que é um outro funcionário ali do posto, ouve a conversa, elogia o gosto deles por carro. Este que é o piloto mais rápido ali da região de Akina e é o líder do time de corrida de rua Akina Speed Stars. Ele então convida Itsuki e Takumi para uma reunião noturna no Monte Akina. O Itsuki, claro, fica todo animado, enquanto o Takumi não tá nem um pouco afim. Enquanto isso, a Natsuki, que é a namorada do Takumi, aparece em um Mercedes super chique com o seu papa. Existe todo um mistério da relação que ela tem com esse cara que aparentemente é muito mais velho, mas ele é basicamente um sugar daddy e isso dará um drama muito grande no futuro. Ela fica até impressionada ao saber o quanto os meninos ganham trabalhando ali no posto, pois ela ganha muito mais desse cara só pra ficar acompanhando ele. Enfim, chega a noite e eles vão pro Monte Akina. E no caminho, o Itekani mostra suas habilidades de drift, o que deixa o Takumi morrendo de medo no banco de trás, repensando ainda mais a decisão que ele tinha tomado. O Itsuki até zoa ele e diz que ele não tem futuro como corredor, diferente dele que nem tem um carro, mas se acha muito bom. Enfim, ele se encontra com um time de corrida rival, os Red Suns de Akagi, liderados pelos irmãos Takahashi, Ryotsuki e Keisuke, que desafiam os Speedstar para uma corrida no sábado seguinte. O Iketani aceita o desafio, mas logo percebe que eles são muito superiores. Eles dominam o asfalto com seus RX-7s, que são carros muito especiais por terem motores rotativos, que é um tipo de mecânica completamente diferente. Ele é basicamente um Doritos que fica rodando e consegue extrair muita potência mesmo sendo pequeno. Ou seja, o carro fica mais leve e consequentemente mais rápido. O Ryosuke é o irmão mais velho. Ele é aquele cara que fala tudo com tanta calma que dá até medo. Dirigindo o RX-7 FC, que é a terceira geração, enquanto o seu irmão Keisuke, que é o irmão com mais sangue nos olhos, dirige a quarta geração do modelo, que é a geração mais icônica, sendo um dos carros mais lindos na minha opinião. E no fim da noite, quando eles estavam indo embora, o Keisuke percebe que tem um carro misterioso colado nele, mas para sua surpresa era um simples AE86, que como eu expliquei, ele é bem menos potente, mas mesmo assim ele não estava conseguindo se distanciar dele. E pior, o piloto do Hachiroku consegue fazer
fazer um drift de cair o queixo, ultrapassando ele e sumindo na noite. O Keitsuki perde o controle e acaba girando na pista, que deixa ele chocado e muito nervoso, pois ele foi humilhado. Isso foi algo tão inacreditável e improvável que ele chega a pensar que o piloto poderia ser um fantasma de algum corredor falecido. Ele não consegue aceitar que seu carro tunado para a montanha foi derrotado por um simples Hachiroku, e assim ele jura vingança. Enquanto isso, o Takumi de manhã cedo é acordado pelo seu pai, o Bunta, pedindo para ele atender uma ligação. Ele pensa que é o Itsuki, mas na verdade é sua namorada. Ela sugere que os dois saiam para um passeio de carro e façam um piquenique. Takumi, sempre prático, diz que o carro é velho e só serve para trabalho, mas Natsuki não liga. Eles passam um tempo legal juntos e combinam de sair de novo. Dessa vez, Takumi a levaria até a praia. Enquanto isso, Iketani estava preocupado com a corrida que estava por vir. Ele sabia que não ia ganhar, mas também não queria perder. Então precisava encontrar alguém que pudesse vencer em seu lugar. De repente, ele lembrou de uma história que seu chefe tinha contado, que o corredor mais rápido de toda a Akina era um velho que tinha uma loja de tofu e dirigia um Hachiroku branco. Esse velho dirigia o carro em alta velocidade todas as madrugadas pela montanha de Akina. Não importava se estava chovendo ou nevando, sua técnica era impecável e até hoje ninguém tinha superado ele. O Iketani não acreditava muito nessa história, mas era o único fio de esperança que ele tinha de ganhar a corrida. Ele foi atrás de todas as lojas de tofu da cidade até finalmente encontrar a única que tinha um Hachiroku. Para sua surpresa, ele também encontrou Takumi lá. Afinal, aquela era a sua casa e o Hachiroku era do seu pai. Ele não conta o que tinha ido fazer lá, mas tira sarro do Takumi por ele não saber o que era um Hachiroku na conversa anterior, mesmo tendo exatamente um em sua casa. O Itsuki, claro, ficou muito bravo ao saber que o Takumi tinha esse carro, mas por fim entendeu que ele não sabia que o carro era chamado assim, na verdade. Então ele pede para o Takumi levar ele no próximo final de semana para ver a corrida. O Iketani continuou se preparando, fazendo várias modificações no seu carro e começando a estudar a técnica do drift. Enquanto assistia um vídeo sobre o assunto, ele e os amigos zoaram Takumi perguntando se ele ainda sabia o que era o drift. O Takumi então respondeu que sim, é virar o volante para fora enquanto você faz a curva. Eles riram dizendo que ele não sabia do que estava falando, mas o chefe deles ali, ouvindo a conversa, percebeu que o Takumi sabia exatamente do que estava falando. Seus amigos não sabiam, mas quem dirigia o Hachiroku pelas manhãs antes de qualquer pessoa estar acordada era, na verdade, o próprio Takumi. O dia da corrida estava cada vez mais perto e Iketani precisava que o Hachiroku corresse por ele. Por isso, ele foi até a casa de Takumi enquanto ele não estava e, muito nervoso, fingiu que queria comprar tofu. E aí ele pediu pro pai do Takumi, o Bunta, que ele corresse no lugar dele contra os Red Suns no sábado. O Bunta acaba recusando na hora com o seu jeito direto, mas Iketani estava desesperado. Ele até pede para que ele seja treinado pelo Bunta e ele retruca dizendo que dirigir é algo que não se aprende do dia para noite. Você tem que correr tanto ao ponto de sonhar com isso. Vendo que não iria conseguir o que ele queria, ele vai embora e desesperado começa a treinar que nem um louco na montanha. E isso faz com que ele acabe batendo o carro e fique muito ferido, piorando a situação 1 milhão de vezes. Afinal, agora ele nem poderia participar da corrida. E assim ele volta mais uma vez para a loja de tofu e implora para o Bunta ajudá-lo. Meio cansado de tanta encheção de saco, ele decide que irá tentar convencer o Takumi a dirigir no seu lugar, o que não seria uma tarefa nada fácil, afinal o garoto não gostava de dirigir de verdade. Só que por sorte o Takumi naquela noite pediu para o Bunta emprestar o carro no domingo. Afinal ele tinha combinado com a Mugi de ir à praia juntos. Então ele acaba aproveitando essa situação, dizendo que só emprestaria o carro se o Takumi fosse na corrida no sábado e conseguisse derrotar o Keitsuki. Ele ficou pensativo, mas ele não queria fazer isso. Então, além de oferecer o carro, ele também encheria
encheria o tanque de gasolina, algo que brilhou os olhos do Takumi, mas ainda existia uma incerteza se ele iria ou não. Ele tinha prometido que passaria a buscar o Itsuki, mas ele acaba não aparecendo, e esse tem que ir agora na sua motinha. Por fim, estava todo mundo já reunido por lá, e a corrida estava prestes a começar, mas não havia nem sinal do Hachiroko em nenhum lugar. O Iketani ainda estava esperançoso de que o Bunta apareceria a qualquer momento, mas o tempo foi passando e ele foi perdendo as esperanças, tanto que quando a hora da corrida chegou, eles tiveram que usar o seu segundo melhor corredor, o Kenji, que não tinha chance nenhuma e estava completamente nervoso. O Keitsuki também estava muito irritado porque o rival que ele queria enfrentar não era aquele. Então ele decidiu derrotar o oponente de forma tão humilhante que o Hachiroko não teria escolha a não ser competir para vingá-lo. Mas então, logo antes da corrida começar, o rádio avisou aos corredores que um Hachiroko tinha aparecido. Todo mundo ficou muito feliz. Teve aquele clima de suspense com um carro chegando e todo mundo fica muito chocado quando o próprio Takumi sai de dentro do carro. O que parecia ser um completo absurdo, mas na real quem fazia as entregas de tofu todos os dias era o Takumi. E a gente descobre que ele fazia isso desde os seus 13 anos de idade. Ou seja, ele já tinha 5 anos de experiência subindo e descendo a montanha de Akina todos os dias. E isso fez ele ficar realmente bom nisso. Não porque ele gostava e queria melhorar. Na verdade, é completamente o contrário. Ele achava chato essa obrigação que ele tinha e ele queria terminar sempre o mais rápido possível. E ainda tinha o fator do copo de água, o que fez ele dominar todas as dinâmicas do carro com excelência. E aquilo servia meio que como uma limitação para ele. Mas nesse dia da corrida ele não precisaria respeitar a água no copo. É tipo o Rock Lee tirando os pesos para lutar contra o Gaara, sabe? Mas enfim, depois de tanta conversa, a tão esperada corrida finalmente começou. O momento de tocar Aerobeat no talo e ir o mais rápido possível. Desde o início, Keitsuki assumiu a liderança graças ao poder do motor do carro dele. Ele planejava usar a superioridade do carro para deixar o Takumi para trás, mas mesmo dando tudo de si, o Hachiroko não se distanciava em nada. Na reta, o RG7 tinha mais vantagem, pois ele tem mais potência. Só que nas curvas meio que não importa o quanto seu carro é potente, mas sim o quão bem você consegue executar ela. E era isso que fazia o Takumi conseguir acompanhá-lo. E ele já estava feliz por ficar perto do rival, mesmo com um carro 10 anos mais velho. Mas ele sabia que o pai não aceitaria isso como vitória. Então ele esperou o momento certo em uma curva bem perigosa. Ele aproveitou que o Keitsuki ia fazer a curva aberta, o que é mais comum, e entrou nela em uma velocidade absurda por dentro, fazendo um movimento que era quase inacreditável. Realmente parecia algum truque de mágica. O Keitsuki ficou abismado. Não era possível que ele tinha o derrotado novamente. E todo mundo ficou de boca aberta. Eles viram o que aconteceu, mas não conseguiam acreditar. Algo que apenas Ryosuke conseguiu decifrar. Ele usou a canaleta da estrada para encaixar as rodas, a usando como se fosse um trilho de trem. Foi simplesmente genial. Com essa proeza, o Takumi conseguiu o carro com um tanque cheio, indo no dia seguinte para a praia com a Mugi, o que foi bastante divertido, eles aproveitaram, mas o Takumi ficou pensando sobre a corrida há muito tempo também, e a notícia sobre ela se espalhou muito rapidamente, tanto que logo outro rival apareceu, Takeshi Nakazato, o líder dos Night Kids de Myogi, que é extremamente habilidoso e antes dirigia um S13, porém ele acabou sendo derrotado por um R32, o que deixou ele extremamente frustrado, pois ele realmente era um piloto muito melhor, mas perdeu aquela corrida pela potência do carro. E foi aí que ele decidiu também comprar um R32, e agora queria enfrentar o Hachiroko para provar a sua habilidade. E uma pequena análise técnica, o S13 já é um carro muito bom e potente, pois ele é um 4 cilindros turbo alimentado, o que gera muito mais potência do que o Hachiroko, por exemplo, pois o Hachiroko é um 4 cilindros aspirado, ele não tem nenhuma sobrealimentação. Porém, o R32 é um carro superior, pois ele tem
tem um motor 6 cilindros turboalimentado. Enquanto isso, Takumi teve que explicar para os amigos por que ele era tão bom no volante. Ele contou toda a história de que dirigia desde os 13 anos, com um copo de água dentro do carro, e que, para não ficar entediado, começou a derrapar. Sabendo disso, o Iketani pediu para o Takumi descer a montanha com ele no carro, porque ele queria aprender algumas técnicas. Só que ele não esperava ser tão intenso que ele desmaiaria depois de 3 curvas. Cada dia que passava, Takumi pensava mais e mais na Mugi e no encontro que tiveram. Parecia que ele estava se apaixonando por ela. A gente também vê um flashback de como ele a defendeu de uns caras que falavam mal dela no passado. Então, apesar de ser muito quieto, ele tinha esse seu lado. Enquanto isso, Nakazato já tinha treinado o suficiente e estava pronto para enfrentar o Hachiroko. Ele foi até o posto de gasolina e encontrou Yutsuki, que na hora estava trabalhando sozinho. Ele perguntou sobre o Hachiroko e Yutsuki abriu sua boca na hora, dizendo que era o melhor amigo dele e que eles eram os corredores mais rápidos de Akina. No final, ele prometeu que o Takumi correria contra ele no próximo sábado às 10. Mas claro que era mentira, pois se não tivesse um motivo bom para correr, o Takumi não faria isso. Só que o seu chefe acaba falando que ele não teria nenhuma chance contra um R-32. Para também não fazer o seu amigo passar vergonha, ele acaba topando. Ele queria testar o quão rápido era esse outro carro, o que acabou levemente o animando para isso. O problema é que naquela noite, o Bunta tinha levado o carro de lá. Ele procurou por todos os cantos, teve até a ajuda dos seus amigos, mas não encontraram em nenhum lugar. Só que no último segundo ele acaba aparecendo. No último segundo não, eles já estavam atrasados. Então ele teve que subir a montanha a toda velocidade para chegar a tempo. Lá em cima, Nakazato e o público já estavam esperando desesperados, pois o Hachiroko não dava sinal de vida. O Itsuki já estava quase pedindo desculpas e admitindo que a culpa era dele por ter sido um boca aberta. Mas para sua sorte, o Takumi aparece justo em tempo. E por fim, a corrida iria começar. Os irmãos Takahashi também estavam por lá. Eles seguiram no carro para acompanhar a competição. O Nakazato começa a corrida não acelerando tanto no começo, pois ele pensava que assim ele daria uma pequena chance para o Hachiroko. Só que ele se arrependeria depois, porque nas curvas o Hachiroko ficou colado nele o tempo todo. Todo mundo estava certo de que o Takumi iria perder, afinal o R-32 tinha basicamente o dobro de potência. Mesmo assim, o Bunta parecia bem confiante de que o filho não iria ficar para trás. E ele tinha razão, pois a razão de ele ter sumido aquela hora era porque ele tinha levado o carro para fazer algumas modificações para a corrida. A suspensão dele estava muito mais estável, e assim o Takumi poderia abusar ainda mais nos drifts. E para somar, ele estava irritado porque o chefe dele tinha dito que ele não iria conseguir ganhar, e isso só serviu como combustível para ele dirigir que nem louco, conseguindo acompanhar o rival. Porém, ultrapassar parecia uma tarefa muito mais difícil, pois o R-32 conseguia bloquear bem o caminho. Só que o psicológico do Nakazato começou a ficar confuso. Ele estava tentando prever os movimentos do Hachiroko, e numa dessas ele caiu na armadilha que o Takumi aproveitou para ultrapassar por dentro. E assim o R-32 tentou alcançá-lo, aumentando a velocidade. Só que com isso ele acabou perdendo o controle e acabou girando no asfalto. A corrida terminou com mais uma vitória e o Takumi foi direto para casa sem dizer uma palavra, enquanto todo mundo mais uma vez ficou pasmo, sem entender como aquilo tinha acontecido. Principalmente o Keisuke, que tinha certeza que o Hachiroko estava cheio de modificações. Já o seu irmão sabia que tudo aquilo era sobre a habilidade do piloto. Um tempo então se passa e o Tsuki aparece com uma surpresa. Ele tinha comprado um Hachiroko, só que o carro parecia meio estranho. Ele era igual por fora, mas por dentro ele era bem pior, pois ele era um 8.5 e não um 8.6, um carro muito menos potente e rápido. E por isso todo mundo começou a zoar ele, menos o Takumi, que ficou impressionado porque ele conseguiu comprar o seu próprio carro com apenas 18 anos. E essas palavras animaram Itsuki de novo. E assim os dois foram à noite para testar o carro na montanha. E outros corredores apareceram e começaram a zoar o carro do Itsuki, dizendo que ele era muito feio, e isso deixou o Takumi bravo. E mesmo com esse carro sem nenhuma potência, ele fez eles comerem poeira. Uns dias depois, o Takumi teve outro encontro com a Mugi e aproveitou para pedir que ela apresentasse uma amiga para o Itsuki. Incrivelmente, ela acaba topando. E aí acaba aparecendo
outro membro do Night Kids para desafiar o Takumi, o Ichigo, que tinha uma moral bem mais questionável. O Iketani tinha acabado de consertar o carro depois do último acidente e estava praticando seus drifts. Foi aí que esse cara acabou aparecendo e bateu atrás dele em uma curva, fazendo com que ele quase se acidentasse de novo. Enfim, depois o Takumi e o Tsuki tiveram seu encontro duplo, esse último que entrou no modo conquistador, dizendo várias mentiras pra garota sobre ser um corredor de rua, sendo o segundo ou terceiro melhor do time. Mas tirando isso, que ele nem precisava ter falado, foi um encontro bem legal. Eles até combinaram de sair de novo outro dia. E o Iketani, que queria melhorar as suas habilidades, pediu para o Takumi dirigir o seu S13. Claro, ele teve que insistir muito e no fim ele acabou aceitando. Só que ele acabaria não aprendendo nada porque ele ficou com tanto medo que não conseguiu prestar atenção na técnica do Takumi. Depois disso, o trambiqueiro do Shingo apareceu novamente e o Iketani reclamou por ele ter batido nele antes e que ele tinha dito que foi culpa dele por ser muito lento. Ele ainda perguntou sobre o Hachiroku e disse que queria correr contra ele, só que de um jeito diferente, com a mão direita amarrada ao volante, algo que era muito perigoso. O Takumi ficou nervoso e queria competir para dar uma lição nele, mas todo mundo falou que era melhor não, e ele escolheu ouvir os seus amigos. Só que o Tsuki, tentando impressionar a Saori, acabou assentando uma corrida contra o trambiqueiro e claro que não daria certo, pois ele foi empurrado, terminando em um acidente. Ele não se machucou gravemente, mas foi parar no hospital. E a Saori nunca mais quis sair com ele, coitado. Vendo o amigo todo machucado, com os olhos cheios de lágrima, fez o Takumi decidir enfrentá-lo, mesmo que fosse seguir as condições dele. Todo mundo disse para ele não fazer, mas isso só o deixou mais determinado. E com a mão presa no volante, a corrida começaria. Shingo deixaria o Takumi sair na frente, e o Takumi estava tendo problemas com essa dinâmica, pois ele não conseguia virar o volante muito bem, e isso fez ele quase bater. Mas ele continuou e aos poucos foi descobrindo que não precisava virar o volante todo para conseguir derrapar, era só distribuir o peso do carro corretamente. E assim ele demonstrou do que ele era capaz. Só que o Shingo não deixaria ele vencer tão fácil. Ele esperou o Takumi entrar numa curva e bateu nele. Graças às suas habilidades, o Takumi manteve o controle, mas acabou sendo ultrapassado. A atitude dele deixou ele furioso e ele descarregou toda essa raiva em sua forma de dirigir. Ele estava mais determinado do que nunca para vencê-lo. Ele conseguiu alcançá-lo e ficou colado nele até ver uma chance de ultrapassá-lo. Usando o mesmo truque do guarda-reio, ele consegue fazer isso. E faltava apenas uma reta curta para a chegada. E é claro que o Shingo tentaria mais alguma coisa. Ele acelerou com tudo para conseguir chegar no Hachiroku e bater nele, mas o Takumi já sabia das suas intenções, conseguindo prever isso e desviar do golpe. E meu Deus, essa cena é extremamente prazerosa. O Iketani então acaba aparecendo, pois ele estava com medo que o Takumi sofresse um acidente. E ao ver que o Shingo que tinha batido, ele vai imediatamente ajudá-lo, mostrando que é diferente e deixando uma grande lição. No dia seguinte, o Bunta primeiramente fica bravo, pois o Takumi tinha feito alguns arranhões ali no carro, mas ele acaba perdoando ao saber que ele tinha ganhado a corrida. E aí temos um pouco mais de romance, quando o Iketani conhece o amor da sua vida. Ele acaba encontrando ela quando ela estava com problemas em seu carro, e sem pensar duas vezes, ele estacionou e ofereceu ajuda, que foi muito bem recebida e agradecida. Ele ficou impressionado com a beleza da garota, mas não teve coragem de convidá-la para sair ou pedir o seu número, mas por sorte ela que teve a iniciativa e deu seu número a ele. Só que depois ninguém conseguia acreditar na história do Iketani, muito menos que a garota era linda. Então decidiram segui-lo secretamente até o encontro para confirmar, só que eles acabaram sendo descobertos. O Iketani disse que não tinha problema em apresentá-la, mas que eles não o seguissem depois. Ele realmente é muito gente boa, e todos ficaram boquiabertos e deprimidos ao ver a beleza dela. Especialmente Tsuki, que ainda estava chateado com o que aconteceu com a Saori. E assim ele cria um novo lema: corredores de rua não precisam de garotas. O encontro foi incrível e Iketani se dava super bem com a Mako. Ela parecia gostar de carros também e ele ficou falando sobre como era o segundo melhor corredor da cidade e sobre os seus drifts que ele estava aprendendo, prometendo que um dia iria ensiná-la. Enquanto isso, os outros aproveitaram que já estavam nessa outra cidade chamada Uzui e aproveitaram o tempo para
para descobrir sobre os corredores locais. E assim eles descobriram que o melhor corredor dali dirigia um Silete azul. E aqui a curiosidade desse carro é que ele tem a frente de um Silvia S13 e a traseira de um Seat 80. Por isso o nome é uma mistura dos dois, Sil 80. Acontece que tem todos esses carros da Nissan, que são os chassis S, foram vendidos com algumas partes externas diferentes, tanto que o S13, o 180 e o 240 também são basicamente o mesmo carro, então inclusive dá para montar, você tirar a frente de um e colocar de outro. E por isso esse carro se torna tão legal. Só que para superar ainda todas as expectativas, quem dirigia esse carro era uma mulher. E todos ficaram muito impressionados, já que uma mulher corredora era algo raro. Então, quando eles se reencontram com Iketani, eles decidem ir até a montanha da cidade para ver as habilidades dos locais. E assim, todos eram muito bons. Mas o Silhouette azul não tinha comparação, e eles ficaram super animados. O Iketani decidiu dar uma volta para testar as suas habilidades naquela pista, mas o Takumi percebeu que ele não estava no ritmo certo, prevendo que ele poderia fazer alguma barbeiragem. E não deu outra. Ele perdeu o controle e acabou ficando atravessado na pista. E aí temos a maior revelação. Afinal, ele bloqueou o caminho e a garota do Silhouette deu uma zoada nele. Ele ficou todo envergonhado, mas tudo piorou 1000 vezes quando ele descobriu que quem dirigia ele era a própria Mako. E com isso, o Iketani ficou deprimido e arrependido por ter se gabado tanto durante o encontro. Ele tinha falado de drifts como se fosse um expert, e ela era 1000 vezes melhor do que ele. Destruído, ele ficou no quarto se perguntando se ela só estava zoando com ele o tempo todo, até que ele recebeu uma ligação dela. Ela queria conversar, então eles se encontraram. Ela pede desculpas por não ter contado e explica que ela estava planejando se aposentar das corridas. Ela queria arrumar um namorado, mas achava que os homens não gostavam de mulheres corredoras. Então ela disse que antes de se aposentar, queria uma última corrida e queria que fosse contra o incrível Hachiroko de Akina. E foi aí que o Iketani entendeu que todo esse momento ela apenas estava atrás do Takumi e não dele. E para piorar a situação, ela ofereceu a sua primeira vez caso ele ajudasse ela. Essa parte é bem estranha. E o Iketani recusa essa proposta absurda e diz que iria ajudá-la porque é um sonho dela, mantendo-se firme na frente dela, mas depois ele chora sozinho, dizendo que ele realmente tinha se apaixonado por ela. No dia seguinte, ele foi até o Takumi e contou tudo, pedindo que ele ajudasse. O Takumi não queria, já que não podia perdoar o que ele tinha feito com o amigo, mas como sempre, a insistência do Iketani venceu e ele acaba aceitando. No caminho, o Itsuki fica muito bravo, dizendo que ele estava traindo a sua amizade com uma garota e que se ele não fizesse nada, eles deixariam de ser amigos. E isso abriu os olhos do Iketani, que acabou parando o carro e pedindo para que o Takumi não competisse. Afinal, ele tinha sido muito egoísta. Mas o Takumi interrompeu e confessou que não estava fazendo isso por ele, mas sim porque ele queria testar as suas habilidades fora de Akina. Enfim, a hora chegou e a batalha estava prestes a começar. O Takumi teria que enfrentar Mako e sua melhor amiga, a Natsuki. A Mako era os braços e pernas do Silhouette azul e Natsuki era o cérebro, dizendo quando derrapar, a velocidade, onde frear, etc. Elas eram basicamente uma dupla de rally. E o Takumi, que nunca tinha corrido no Monte Uzui, já começou em desvantagem. E a forma da corrida não era normal, mas sim no formato de perseguição. Um sairia na frente e o outro teria que ultrapassar. Se o carro que saiu atrás não conseguisse ultrapassar, haveria uma segunda corrida com as posições invertidas. O carro que ultrapassasse ganharia. Como ele estava em desvantagem, elas deixaram ele escolher se queria começar na frente ou atrás. A princípio parecia mais vantajoso ele começar na frente, mas ele surpreende dizendo que preferia começar atrás. Mas claro que isso era o seu plano, pois ele queria observá-las dirigindo, já que elas já dominavam aquele percurso. E foi assim que ele fez a corrida inteira, imitando exatamente o que as rivais faziam, conseguindo até mesmo superá-las em alguns pontos. E quando chegaram na curva mais difícil da montanha, que era muito longa e com uma saída estreita, fazendo ficar muito difícil dar um drift ali, o Takumi mostrou por que ele era tão bom. Ele não só fez a curva de primeira, como fez muito melhor que a Mako, que já derrapava ali há mais de 2 anos. E foi aí que a Natsuki percebeu seu verdadeiro potencial, dizendo que elas não
não teriam chance. A Mako ficou muito brava com isso e chamou ela de covarde, mas no fim se entenderam e deram o seu melhor. A Mako nunca tinha dirigido tão rápido e o Takumi acabou ficando para trás, mas aos poucos ele encontrou seu ritmo. Ele tinha imitado as rivais o tempo todo, mas agora que tinha achado seu jeito, poderia dirigir mais rápido e naturalmente. E foi assim que ele conseguiu chegar até elas de novo. A Mako estava muito concentrada, dando tudo de si, mas ela estava em uma velocidade que ela nunca chegou. Então era uma zona que fugia ao nível de segurança que ela tinha. Então quando chegou uma curva difícil, ela acabou perdendo o controle. O Takumi viu sua chance e ultrapassou, vencendo assim a corrida. Ambas admitiram a derrota numa boa, e a Mako ficou muito satisfeita com essa sua última corrida. Afinal, ela conseguiu ultrapassar os seus limites. E todo mundo ficou muito chocado, principalmente a Natsuki, que na verdade ficou interessada no Takumi. Achava ele bonito, então o convidou para a piscina. E assim, no dia seguinte, eles foram juntos pro balneário. Afinal, esse desenho é um pouco corrida, um pouco romance. O Tsuki e o Kenji se sentiram no paraíso. Já o Takumi estava muito desconfortável, pois a Natsuki estava dando muito em cima dele, e ele só pensava no que a Mugi diria se soubesse o que estava acontecendo. Mas o importante foi que a Mako e Kitani puderam conversar. E ela jogou a real de que ela queria ficar com ele como sua primeira vez, não apenas como parte de um acordo, mas porque realmente ela gostou dele. E assim ela marcou um encontro com ele às 8 da noite, no lugar onde eles se conheceram. Só que mais tarde a Mako deixou cair a carteira e o Iketani viu algo que ele não gostou. Era uma foto do Ryotsuki. Ele então jogou verde e perguntou se ela gostava de alguém. E assim ela confessou que tinha se apaixonado pelo Ryotsuki depois de vê-lo correr. E foi exatamente por isso que ela começou a correr na montanha há 2 anos. E isso abalou muito o Iketani, que decidiu que não iria mais ao encontro. Mas ele não falou nada pra ela. Então aí temos uma das cenas mais tristes da temporada. Um pouco antes do horário do encontro, o Iketani se reuniu com o seu chefe e contou tudo. E ele acabou dando uma bronca nele, dizendo que ele não tinha ideia de como as mulheres são. Elas gostam de se apaixonar por homens inalcançáveis, como estrelas de cinema, mas isso não era motivo para se preocupar. Afinal, ele era real e estava ali para ela. Só que nisso já tinham se passado 30 minutos e provavelmente ela não estaria mais esperando ele. Desesperado, o Iketani pegou o carro e foi o mais rápido que pôde, porém acabou preso em engarrafamento por causa de um acidente. E sim, a pobre Mako ficou plantada, esperando, mas esse encontro nunca aconteceu. Essa desilusão do Iketani fez ele pensar agora como Itsuki, que seriam corredores solitários e que não precisavam de garotas ou namoradas. Então Takumi acaba recebendo umas rosas, e era do próprio Ryotsuki, que em todo esse tempo estava estudando as batalhas do Takumi, analisando técnicas, habilidades e fraquezas, e agora estava pronto para derrotá-lo. As rosas eram um convite para a corrida em 2 semanas. Enquanto isso, o relacionamento do Takumi com a Mugi estava cada vez melhor. Era óbvio que ele gostava dela e ela até ofereceu comprar um carro para ele. Ela queria que ele parasse de trabalhar para passar mais tempo com ela. E claro que o Takumi achou que era brincadeira, né? E nisso ele acabou confessando que era um corredor de rua. Ele contou que estava se sentindo pressionado pela próxima corrida. E aí ela também confessa que soube que ele protegeu ela daqueles valentões, montando o clima perfeito para assim eles finalmente se beijarem. A corrida estava cada vez mais perto e os amigos notaram que o Takumi estava distraído. Ele na verdade estava pensando muito na corrida, só que eles acharam que era por causa de um desentendimento amoroso. Então, para ajudá-lo, levaram ele até o Monte Nyogi, onde o Nakazato teria uma corrida contra o Keisuke. E sim, o Keisuke acabou vencendo. A corrida foi tão boa que o Takumi se emocionou só de assistir. Ele estava pegando gosto por aquilo. E nisso, o terceiro melhor corredor dos Red Suns acabou desafiando o Takumi para uma corrida na chuva. O Itsuki tentou impedir, mas Takumi aceitou na hora, pedindo para o Itsuki ir no banco de trás. Algo que parecia inocente, até mesmo ingênuo, mas na verdade também foi pensado. Afinal, com a traseira um pouco mais pesada, ele teria um pouco mais de estabilidade para derrapar na chuva. O seu oponente era um especialista, pois ele amava andar na chuva. Só que o Takumi tinha 5 anos de experiência em qualquer clima. Então ele mostrou a diferença de nível entre os dois, conseguindo assim vencê-lo com
com facilidade. Depois dessa corrida, os amigos souberam que o Takumi estava pronto. Agora só faltava esperar o grande momento. Antes da batalha, o Takumi e seu amado Hachiroku se prepararam, enquanto o Bunta recebeu uma ligação interessante. Era um piloto profissional que disse que o nome do filho dele estava ficando famoso, especialmente porque ele ia enfrentar o melhor corredor de Guna, o famoso Cometa Branco de Akagi. Ele queria ver as habilidades do Takumi, que tinha sido ensinado a derrapar pelo homem que o impressionou no passado. Sabendo que o Takumi teria uma batalha difícil, o Bunta acabou modificando a suspensão do Hachiroku e levou o chefe do Takumi para uma volta. E a sua condução era 1000 vezes mais assustadora do que o seu filho. Ele simplesmente derrapava e acendia cigarros ao mesmo tempo, como se nada tivesse acontecendo. E com esses ajustes, o carro estava pronto para a corrida. O Ryotsuki confessou ao irmão que, se perdesse naquela noite, iria se aposentar das corridas de rua. Ele disse que em algum momento tinha que dar lugar para uma próxima geração. E todo mundo estava reunido para ver a corrida. Fãs, rivais e até Mug estava lá. Todos estavam ansiosos, mas a maioria acreditava que o Ryotsuki era quem sairia vencedor. Enfim, com os carros alinhados, chegamos à última e mais épica batalha desta temporada. A corrida começa e, como parte da estratégia, o Ryotsuki deixou o Takumi sair na frente para imitá-lo no trajeto e assim pressioná-lo. Afinal, quando você tem um carro atrás de você e não consegue se livrar dele, o seu psicológico começa a ser pressionado, ficando assim mais suscetível a erros. O Takumi estava dirigindo como nunca e o Ryotsuki mal conseguia acompanhar. Porém, a sua estratégia acabou afetando o Takumi, que acaba perdendo o controle em uma curva. Ele dizia que não conseguia se livrar dele e que talvez ele vença nessa corrida. E foi nesse momento que Ryotsuki aproveitou e conseguiu ultrapassá-lo. O Takumi ficou em choque, achando que iria perder. Mas ele se recuperou, acelerou e lembrou de tudo que seu pai tinha dito. Usar a canaleta na entrada não era a única forma de ganhar velocidade. Também dava para usar na saída das curvas. Ele nunca tinha tentado essa técnica, só que agora era o melhor momento. Ele supera o seu medo de fazer isso e vê que realmente dava certo, conseguindo ganhar um ritmo tão absurdo, conseguindo chegar até o RX-7 e na última curva, que era extremamente difícil, ele aproveitou para passar pelo lado de fora. E o Ryotsuki, que já estava com seus pneus desgastados, acabou perdendo o controle, permitindo assim que o Takumi ultrapassasse e ganhasse a corrida. Contrariando o que todo mundo achava, ele faz o inimaginável e o Ryotsuki admite feliz o que tinha acontecido. A lenda do Cometa Branco de Akagi tinha acabado, mas a lenda do Hachiroku de Akina estava apenas começando. E assim, meus queridos, é como termina a primeira temporada de Initial D. E com certeza é um dos melhores animes automotivos e foi muito legal fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa aqui nos comentários pedindo para que eu continue essa história ou passar o vídeo completo. E assim, quem sabe, um dia eu acabo fazendo. Beleza? Então, com isso dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias e também comentar quais outras histórias você gostaria de ver aqui no canal. Isso, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!